Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gerd Antônio Júnior e bem-vindos novamente ao canal Maçons Livres e à Rádio Maçônica. Esse é mais um programa Celebraçônicas sobre celebridades do Brasil e do mundo que pertenceram à maçonaria. Não se esqueçam de curtir, deem um like e nos sigam tanto no YouTube como na internet. E o nosso Celebraçônicas de hoje, eu vou falar de um grande ícone da música brasileira que pertenceu à maçonaria. Ele é ninguém mais, ninguém menos que Luiz Gonzaga. Mais conhecido como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu em Exu, Pernambuco, em 12 de dezembro de 1912. Filho de Januário, um famoso sanfoneiro da região, Luiz Gonzaga desde cedo lidou com a terra, com a lida e com a música. Mas na sua adolescência, ele se enrabichou pela filha de um coronel, acabou desafiando o homem e acabou levando uma surra da mãe. Desgostoso com a surra que levou, ele acabou fugindo para Crato, no Ceará, para fazer uma apresentação musical e depois ele se alistou no exército. E desse alistamento do exército ele ficou precisamente mais de 10 anos longe da família. Ele, como ele dizia, ele não lutava nem matava ninguém. Ele era o corneteiro do regimento e seu apelido era Bico de Aço. Bem, depois desses 10 anos no exército, ele aprendeu a tocar sanfona e resolveu se estabelecer no Rio de Janeiro. Lá ele começou a cantar na zona norte do Rio. Na época, Rio de Janeiro era a capital federal. Ele cantava em bares, boates, prostíbulos, etc. E nisso ele passou a se apresentar. Mas o que ele tocava não era propriamente a música do Nordeste. Eram as músicas da época. Fado, tango, enfim, músicas estrangeiras. E nisso ele tentou a sorte no rádio, em os famosos programas de calouros da época. Tinha o programa de Silvino Neto e o programa do compositor famosíssimo e temido Ari Barroso. Mas ele era gongado e não saía do terceiro lugar. Aí, numa de suas apresentações nas boates, um grupo de estudantes cearenses falou com ele, dizendo: "Você não é nordestino? Então, cara, toca as músicas da nossa terra, é melhor para você." E seguindo o conselho, ele acabou tocando as músicas do Nordeste. E nisso ele voltou a se apresentar nos programas de calouros e ganhou a nota máxima e também o prêmio, o primeiro lugar nos programas. Nisso ele foi contratado para a gravadora RCA Victor, onde ele, na verdade, ele ficaria a carreira dele toda, faria a carreira dele nessa gravadora, RCA Victor. É aquela gravadora que tem que o logo dela é um gramofone e um cachorrinho do lado. Luiz Gonzaga foi um dos artistas mais rentáveis dessa gravadora, ao lado de Nelson Gonçalves, aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, alguns anos depois, o outro artista mais rentável dessa gravadora seria Elvis Presley. Mas voltando a Luiz Gonzaga, ele fazia participações em discos alheios, também fez uma apresentação com o ator e cantor caipira Genésio Arruda, e nessas apresentações ele foi tocando a sua sanfona e foi estabelecendo o forró, que é aquela música com triângulos, a bomba que nós conhecemos. E ele sentiu um certo preconceito e ele lutou para que a música nordestina fosse executada, que ele pudesse cantar e gravá-la, tanto nas gravadoras e nas rádios. Então, em meados dos anos 40, ele gravou algumas canções e começou a fazer sucesso com uma toada chamada Dança Mariquinha. E depois de muito tempo ele decidiu: eu preciso de um autor para me ajudar nas músicas, e tem que ser um autor nordestino. E ele acabou encontrando o advogado cearense Humberto Teixeira, que seria um de seus grandes parceiros na música brasileira. E nessas indas e vindas, ele gravou a música que fez ele
estourar mesmo foi Baião, aquela: eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender é favor prestar atenção. Então essa música fez muito sucesso no ano de 1946, sendo executada pelo grupo Quatro Ases e um Coringa, e sendo apresentada em um dos filmes de comédias da Atlântida, estrelados pela dupla Oscarito e Grande Otelo. Só que até que a música de maior sucesso de Luiz Gonzaga foi a canção Asa Branca, considerada uma das canções mais importantes da música brasileira de todos os tempos. Essa música denunciava a situação do povo nordestino, da seca e da miséria. Mas além de mostrar o sofrimento, Luiz Gonzaga mostrou um outro Nordeste para os brasileiros. Mostrou que, além do sofrimento, da miséria e da seca, o Nordeste era um lugar acolhedor, um lugar alegre e que produzia muita música. Junto com Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga fez outras músicas como Paraíba, Calu, músicas que fizeram inúmeros sucessos. E graças a esse sucesso, ele voltou a se apresentar na sua terra no Nordeste alguns anos depois, e ganhando dinheiro ele trouxe seus pais para morarem consigo no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, ele se envolve com uma cantora chamada Odaléia dos Santos Guedes, com quem ele acaba tendo um filho, que seria que ele passaria a adotar, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha. Mas a história dos dois eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, tá bom? E nas apresentações dele, chegou a morar um tempo em São Paulo, e nós sabemos é um grande reduto dos nordestinos. E durante suas apresentações no Recife, ele acabou conhecendo outro grande parceiro, o também intelectual, médico Zé Dantas, com quem ele fez outras músicas tão boas com Humberto Teixeira. Ele fez músicas como Vem Morena, O Shot das Meninas, e etc. Outras músicas de sucesso também. E com o sucesso do Baião no rádio, em todo o Brasil, Luiz Gonzaga acabou ganhando mais adeptos e foram surgindo nessa época mais artistas do folclore nordestino que começaram a fazer sucesso na década de 50, como esse é um deles, como o também grande Jackson do Pandeiro. Também Marinês e Sua Gente, e etc. E começaram a surgir também outros cantores relacionados ao Baião. Tinha uma cantora de rádio, que também acabou se tornando rainha do Baião, Carmélia Alves. Surgiu um outro cantor também de ascendência nordestina, mas morando no Rio de Janeiro, que seria também um grande compositor da música brasileira, Luiz Vieira, que passou a ser considerado o príncipe do Baião. E também começou a cantar pequena aos 10 anos de idade, Claudete Soares, considerada princesinha do Baião, mas que ao passar para a vida adulta, acabaria se tornando uma das grandes cantoras da Bossa Nova. Então, Luiz Gonzaga fez muito sucesso. De um lado, suas músicas, e do outro, o cancioneiro da época, o samba, marchinha, samba canções, etc. Então, Luiz Gonzaga abriu um caminho, mostrou o Nordeste para o restante do Brasil. Nas décadas de 40 e 50 fez tanto sucesso que no Rio de Janeiro acabou surgindo as chamadas as academias, que as mães de família levavam suas filhas ou seus filhos para aprenderem acordeon, o que foi muito comum na época. Então quase todo o Brasil inteiro também aprendeu a tocar acordeon. Nesse meio tempo, voltando à sua vida pessoal, após a morte de Odaléia, Luiz Gonzaga adotou Gonzaguinha e deixou ele aos cuidados de seus amigos no Morro de São Carlos. E casou-se novamente com Helena Cavalcante, com quem ele adotou uma filha. Então, ele acabou tendo 2 filhos, Gonzaguinha e Rosa. E com o passar dos anos, no começo dos anos 60, começaram a surgir outros tipos de músicas, modas novas na música brasileira. Sua popularidade caiu um pouco, mas ele não deixou de se apresentar. Na década de 50 surgiram outras músicas voltadas aos jovens, como o rock and roll e a bossa nova,
mas, né, Luiz Gonzaga deixou de fazer sucesso, digamos que no eixo Rio-São Paulo, e passou a se concentrar mais nas cidades do interior e no Nordeste, além de ser garoto propaganda de diversos produtos. E nesse meio tempo que o baião não era mais tão popular, e sim o rock and roll ou o banquinho e violão da bossa nova, Luiz Gonzaga continuou fazendo suas apresentações no interior e pelo Nordeste. Em 64 ele gravou um disco muito bom também chamado A Triste Partida, que é baseado na mesma música de nome do poeta Patativa da Saré, que também era um longo protesto contra a seca do Nordeste e a situação do povo. E com o passar dos anos, sua carreira foi prosseguindo. E no eixo Rio-São Paulo ele não era mais tão falado quanto antes. Nos anos 60, a música brasileira passou por diversas transformações. Era rock, bossa nova, os festivais de MPB, Jovem Guarda, Tropicália e etc, etc e tal. Até que, no fim da década, o produtor musical conhecidíssimo chamado Carlos Imperial, marqueteiro e malandro como só, inventou um boato de que os Beatles teriam gravado Asa Branca. E isso fez com que a mídia voltasse os olhos novamente para Luiz Gonzaga. Era uma jogada de marketing para ver se ele recuperava o sucesso no eixo Rio-São Paulo, enquanto seu filho Gonzaguinha estava começando sua carreira de cantor e compositor. Na década de 70, Luiz Gonzaga procura se modernizar e acaba se aproximando do pessoal da MPB num disco chamado O Canto Jovem de Luiz Gonzaga, onde ele começa a gravar composições de seu filho Gonzaguinha, de Caetano, Gil, Antônio Carlos e Jocafe, e etc, e etc e tal. Até que em 1972, no seu disco de 1972, Voltando do Exílio, Caetano Veloso fez uma gravação interessante de Asa Branca, entre várias e inúmeras gravações que a música ganhou com o passar dos anos. Alguns chegaram a não gostar dessa gravação, mas o próprio Luiz Gonzaga elogiou, dizendo que os gemidos que o cantor fazia lembravam os carros de boi do Nordeste. E ele foi gravando, se apresentando cada vez mais, e para mostrar que a semente de Luiz Gonzaga não tinha morrido, e de outros artistas nordestinos, durante a década de 70, mais cantores e compositores vindo do Nordeste vieram fazer sucesso e carreira no eixo Rio-São Paulo. Vários cantores e compositores como Fagner, Belchior, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho e etc, etc e tal. Até que no final da década, durante a década de 70, seu filho Gonzaguinha foi fazendo sucesso como cantor e compositor sob os olhos da censura, porque ele tinha um jeito rebelde de ser, um apelidado de cantor rancor. Ele meio que confrontava o regime com suas composições. Até que no final da década ele foi se reunir com seu pai e, depois de tantos anos de mágoas e ressentimentos entre ambos, eles finalmente fizeram as pazes. O que é retratado nesta excelente biografia Gonzaguinha e Gonzagão, uma história brasileira que conta de Regina Echeverria, que conta a trajetória de ambos perfeitamente, de dois ícones da música brasileira, de gerações diferentes, mas importantíssimos, e principalmente no filme Gonzaga, de pai para filho, que também mostra um pouco da trajetória de ambos, e também a pacificação entre eles, em que pai e filho finalmente fazem as pazes. Depois que eles fizeram as pazes, gravaram um disco juntos, fizeram turnês pelo Brasil, né? Aquela música do Hervé Cordovil que os dois cantaram. Minha vida é andar por esse país pra ver que um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Então o show foi um estrondoso sucesso, que afirmou ainda mais o sucesso de Gonzaguinha e reafirmou Luiz Gonzaga nas paradas de sucesso. E voltando um pouquinho à trajetória de Gonzagão, Velho Lua ou Rei do Baião, como vocês quiserem chamá-lo, Luiz Gonzaga fez parte da maçonaria. Ele entrou para a ordem mais precisamente no ano de 1971.
E uma de suas contribuições para essa grande ordem mundial foi ter composto, junto com outro irmão maçom, a música Acácia Amarela. É uma música belíssima que parece um tango. E com o passar dos anos, Luiz Gonzaga foi se apresentando, foi fazendo suas apresentações, até que ele faleceu em 1989, aos 76 anos de idade. E seu filho Gonzaguinha realizou um grande sonho dele, que era o Parque Asa Branca, um museu com as suas obras, suas coisas. Ele acabou fazendo isso na terra natal de Luiz Gonzaga. O que hoje, ainda hoje é um museu, sua casa lá em Exu, hoje é um museu. E esse seu sonho foi concretizado. Infelizmente também, 2 anos depois, seu filho Gonzaguinha morreria num acidente de carro, voltando de um show da cidade de Pato Branco, no Paraná. Mas a contribuição desses dois artistas estão presentes na música brasileira. E principalmente de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Um grande brasileiro e um dos grandes da maçonaria. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. E na outra semana eu venho falando sobre um outro grande ícone internacional que fez parte da maçonaria. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um abraço, um beijo e até mais.